Conheçam Leonard, o esquisito robô meio humanoide, meio drone. E aí, povo, tudo bem aí? Tudo beleza? Tranquilo com vocês? Estamos aqui de volta. Deixa eu explicar uma coisinha para vocês que é interessante. Eu andei vendo algumas coisas que eu achei bem algumas matérias, navegando aí, né? Mergulhado aí em algumas matérias. Eu achei muito interessante. Algumas matérias que falam de tecnologias e circunstâncias que nós vemos só em filmes, né? Tecnologias e coisas que falam pra gente, cara, vocês estão próximos de viver a realidade das telonas. E eu achei bem interessante, eu queria fazer agora, a partir desse vídeo aqui que a gente vai começar a trocar ideia aqui, que eu vou compartilhar com vocês hoje, eu gostaria de fazer alguns vídeos com esse tema, como você leu aí, né? Será mesmo o fim do mundo? Será o fim do mundo? E nesses vídeos eu vou falar de algumas tecnologias, de algumas coisas que têm acontecendo, não somente tecnologias, mas algumas coisas que têm acontecido, e que têm revelado assim que nós estamos entrando numa fase bem específica da história. Eu creio que é uma das fases mais intrigantes jamais vista na história. E alguns entendem como sendo esse o final do mundo. Por quê? Porque dentro desse contexto, certamente, o mundo apocalíptico, ou o mundo que Apocalipse, né, o livro de Apocalipse expressa, está muito fácil de se instalar, né? Um governo mundial em que todos estão interligados, então é mais fácil de uma pessoa governar o mundo, né? Soluções paliativas ou não, mas soluções que podem acabar com problemas de séculos, como guerras e coisas do tipo, né? Tecnologias que tiram o homem de cena e do risco de enfrentar uma batalha, por exemplo, de ir para um outro planeta, como a gente vai ver esse de Leonard, né? Que é esse robô esquisito aqui, o propósito pelo qual tem criado eles, e colocado em cena as máquinas para fazer o trabalho para a gente, mas ao mesmo tempo tem inteligência artificial e coisas desse tipo. Então eu vou estar compartilhando com vocês durante esses dias. Eu não vou te dizer o quanto de dias e o quanto de histórias, porque às vezes a gente pode colocar uma quantidade e aí aparece coisas melhores e maiores. Inclusive, se você acha alguns temas sobre isso, dentro deste contexto que eu falei, compartilha com a gente, que eu também vou verificar e de repente pode ser incluso nesses vídeos, tá? Eu posso compartilhar um pouquinho do assunto, como a gente tem feito. Beleza? Gostou da ideia? Então isso é bem legal, isso é coisa que eu vou estar pensando em fazer. E eu quero começar com vocês falando um pouquinho sobre Leonard, né? Eu falo Leonard por quê? Porque é um robozinho esquisito aqui, metade humanoide e metade drone, tá? E a gente vai ler um pouquinho essa matéria e vocês vão ver como esse bichinho é diferente. Que interessante esse bichinho. Vamos lá. Pesquisadores do Instituto da Califórnia de Tecnologia, Caltech, desenvolveram um robô bípede capaz de voar, andar de skate e até mesmo slackline, ok? Mas o objetivo não passa por bem perto de uma competição esportiva. Leonard, sigla para Legs on the World, Drone, que significa algo como drone de bordas ou drone de bordo a bordo de pernas, tá? Tem uma aparência estranha que alguns julgam até um pouco assustadora. Ele é basicamente metade inferior dele é um robô humanoide e a parte superior é um drone. De acordo com o site Futurism, né, o objetivo dos cientistas ao criarem Leo era testar novas formas de locomoção para robôs destinados a completar tarefas perigosas e explorar lugares difíceis de alcançar, difíceis para o ser humano. A equipe afirma aí que a sua invenção poderia transportar equipamentos na superfície de outros mundos, incluindo Marte, a Lua de Saturno, por exemplo, que é uma dos grandes anseios aí dos cientistas da NASA e outros, né, como a Rússia e China, Titã e aí por diante. O que eles disseram? Nós nos inspiramos na natureza, disse Su Jong Chang, autor do estudo publicado dessa semana da revista Science Robotics. Science Robotics, para quem não sabe, também tem criado bastante coisa nova, coisa interessante, né? Bem essa ideia mesmo de animais, robôs e coisas do tipo. Um comportamento complexo, porém intrigante, ocorre quando os pássaros que se movem entre andar e voar, acrescentou o Chunk, né? Queríamos entender e aprender sobre isso. É esse robozinho aqui, olha que bonitinho, né? Vamos colocar aqui, vamos ver se ele roda legalzinho. Olha que bonitinho, olha que coisinha bonitinha.
Olha que interessante. Ele anda como um pássaro, anda nas duas pernas, porém também voa. Engineered. Eu não consegui ler aqui, passou um pouco rápido. Esse é Leonard. Esse é o robozinho bonitinho, diferente que eles estão criando aí, para que possa substituir aí o ser humano dentro de algumas funções e algumas circunstâncias. Bira, mas o que isso tem a ver com o fim do mundo, né? Por que isso entra nessa temática? Por que eu acho interessante? Porque é uma coisa que, coisa tão boa, você pode dizer, poxa, é uma coisa tão boa, né? E detalhe, quando eu falo de fim de mundo, eu não tô falando de coisas ruins, tá bom? Tô falando de coisas que verdadeiramente podem fazer parte da tecnologia e ser boa sim, né? Ser uma tecnologia boa. Porém, quanto mais se aceita, quanto mais eles não vão apresentar uma máquina, alguma coisa de cara que venha da ideia de substituir o ser humano, né? Ou se vai deixar o ser humano, alguns dele pelo menos, em segundo escalão. Então, coisas que começam com ideias de que, vamos preservar vocês, nós nos preocupamos com seres humanos e vão dando lugar às máquinas, e aí a gente vai vivendo um mundo meio que de Exterminator, né? Exterminador do futuro e coisas desse tipo, até o ponto de quando assinarem contratos e coisas desse tipo, pela acessibilidade, a gente pode ter um mundo aí totalmente voltado às máquinas, tá? Essa é basicamente a ideia do que eu tô te falando, essa é basicamente a ideia, o porquê que eu entendo que tem a ver com o fim do mundo, né? O fim dos dias, vamos dizer assim, usando essa palavra bem apocalíptica. Na verdade, não significa que o fim por conta das máquinas, mas aquela ideia de que tomando a frente de tudo, essas máquinas podem realmente ser relevantes e podem ter outros propósitos, como para termos, a ONU, por exemplo, assinar termos, né, que facilitem a acessibilidade dessas máquinas no controle de algumas áreas que seriam só do ser humano, e aí vem riscos desse tipo. Entendeu? Legal, né? É uma matéria muito legal, eu espero que você tenha curtido isso aí. Coloca pra gente aí se você tem algo a mais que tem te impressionado, que tem te assustado com relação ao avanço da tecnologia e das possibilidades, e quem sabe a gente vai compartilhar, fazer um vídeo aí sobre isso também incluindo, tá? Veja as próximas matérias que tem umas coisas bem legais e eu tenho certeza que você vai curtir. Fico por aqui, agradeço o seu carinho, a gente se vê no próximo vídeo, tchau!